Recuperação de atleta, que parece até mágica. Você que é atleta amador ou que se encaixa na categoria de pessoas que tentam levar uma vida mais próxima do que é de um atleta dentro das suas possibilidades, que é a categoria que eu me encaixo, e que quer ter um resultado de um atleta de alto rendimento, operou, qual que é a diferença de um atleta que tem uma recuperação que parece passo de mágica para um atleta que fica travado e que demora muito tempo para conseguir recuperar. Bom, a gente sabe primeiramente que assim, a demanda do atleta é diferente, o objetivo no tratamento do atleta não é só melhorar a dor, mas sim retornar a performance desse atleta. E no alto rendimento, principalmente no contexto pós-operatório, temos 3 metas que são fundamentais. Primeiro, controle de risco na reabilitação, depois recuperar a função e por último, entregar a performance. E tudo isso passam por etapas, por fases. Então a primeira fase é a fase inicial pós-operatória, uma fase de controle de dor, uma fase de permitir uma boa cicatrização no pós-operatório e também realizar movimentos, sim, movimentos mais precoce possível, só que movimentos controlados dentro do limite de que esse atleta consegue e também da patologia da doença. Na segunda fase, temos como objetivo retornar a força, retornar a qualidade do movimento, potência, simetria e numa terceira fase, nós vamos ter o objetivo de retorno ao esporte com a performance anterior que esse atleta tinha. E dessa forma nós vamos chegar no que eu considero ser o tripé do sucesso para o tratamento desse atleta no pós-operatório. O primeiro passo é diagnóstico por esporte e pela demanda. O que significa isso? O tratamento de pacientes atletas, eles vão depender muito da demanda específica, do calendário, de quando que eu espero que ele recupere para participar de uma competição ou de um jogo que é extremamente importante. Às vezes dá para a gente postergar a cirurgia, às vezes não dá. Então isso é um trabalho que é bem individualizado. O segundo pilar, ele é basicamente progressão por critérios e não calendários. E aí é onde que talvez eu veja maior chance de erro, onde que eu vejo mais erros no dia a dia, que é das pessoas, do atleta, ele simplesmente vai voltando a seguir um protocolo rígido. Eu posso fazer isso quando eu tiver com 1 mês, eu posso fazer isso com 2 meses, mas essa, sem dúvida nenhuma, não é a melhor forma. A melhor forma é fazer esse direcionamento dessa reabilitação por critérios que nós avaliamos, isso é o que a gente faz no consultório, avalia parâmetros bem objetivos em relação à força, em relação à simetria, padrão de movimento, e é isso que me faz ter mais segurança de tomar as decisões melhores para essa reabilitação. E o terceiro é ter uma equipe integrada, tá bom? Equipe, o seu ortopedista, médico do esporte, seu fisioterapeuta, o seu preparador físico. Por quê? Nesse caso, quando você tem muita gente trabalhando com um atleta, que é o melhor dos mundos, mas se um acelera e o outro freia, quem vai ficar no meio do caminho vai ser o atleta, porque ele vai ficar totalmente perdido. Então, todo mundo tem que estar remando na mesma direção. E quais são os erros mais comuns e o que vai ter maior potencial de atrasar a sua recuperação e pode até, inclusive, fazer você perder a sua cirurgia? Primeiro, vamos começar um mito que é: se não dói, eu posso. Então, a dor, ela é um sinal importante, mas o fato de você não ter dor não significa que aquele tecido que foi reparado, o tendão, o ligamento, o osso, ele realmente esteja cicatrizado e ele esteja pronto para fazer o movimento que você quer. Então esse ponto é extremamente importante. A dor, ela é um guia importante, mas ela não é determinante para o que você pode fazer. Inclusive já vi pacientes no consultório que tiveram problemas por conta disso, de tiver complicações, inclusive até de voltar à cirurgia, porque ele achou que podia levantar altas cargas com 1 mês e meio, 2 meses de operado, porque ele não sentia dor. Então a dor, ela tem que ser sim avaliada, mas ela não pode ser um guia definitivo do que você vai fazer. Segundo, a minha reabilitação para depois que eu parei a fisioterapia. Acabei a fisioterapia, a reabilitação acabou. Isso não é verdade. A fisioterapia tem um papel importantíssimo na reabilitação, mas depois você precisa voltar a fazer atividade física na academia ou fazer treinos funcionais, dependendo do seu esporte, começar a fazer gestos esportivos. Então cada esporte tem a sua nuance, então é isso que a gente acaba trabalhando para melhorar a qualidade de movimento para aquele padrão que você precisa para aquele esporte específico. Então a gente vai precisar, depois da fisioterapia, vamos fazer um trabalho de preparo físico específico para isso, que é do retorno ao esporte, que é fundamental. Um outro mito:
que exame de imagem manda em tudo. Ah, vou seguir o meu acompanhamento do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer em relação ao exame de imagem. Não, a gente sabe que os exames de imagem, principalmente quando é muito recente no pós-operatório, você tem vários artefatos, alterações que não permitem ter conclusões muito acertadas em relação ao exame de imagem. Portanto, o exame clínico, a avaliação do exame físico, ele vai ser um mandatório na maior parte dos casos. E o último mito é que quanto mais rápido, melhor. Na realidade, eu vou corrigir essa frase. Quanto mais rápido, com a máxima segurança possível, melhor. Isso sim, porque não adianta você correr e depois você ter uma complicação e perder e voltar tudo à estaca zero. E como que eu conduzo isso na prática? Como que a gente guia esse atleta amador que quer ter esse resultado? O primeiro ponto é definir o seu destino. Então eu preciso saber quais as suas expectativas, qual competição, qual é o seu papel, se for no esporte coletivo, e dessa forma vamos alinhar o tratamento baseado nisso. Segundo ponto, a gente mapeia marcos, que é basicamente avaliações objetivas com critério em termos de função, mobilidade, de força, e é isso que vai guiar a maior parte do meu tratamento. Terceiro ponto, uma carga bem dosada. Eu gosto de dizer carga é remédio, mas ele é um remédio que na dose certa ele acelera o seu processo, e é um remédio que quando você exagera na dose, ele vai atrasar a sua recuperação. E por último, que é o retorno ao esporte. O retorno ao esporte ele começa com um treino controlado, depois ele vai para um treino específico, e depois ele vai para um treino competitivo. Então são várias etapas que a gente analisa, e isso tudo é feito de forma individualizada, de forma que você tenha segurança e você retornar mais rápido que nem um atleta de alta performance, que nem vários casos que vocês já viram eu colocando nas minhas redes sociais. Resumindo, para você ter um resultado de um atleta de alta performance, precisa-se de critério, precisa de uma equipe alinhada e carga e movimento controlados. Então, nada disso é receita de bolo, nada disso é protocolo rígido, porque as individualidades vão se sobrepor, precisamos fazer ajustes de acordo com a demanda sua. Então, deixem aqui nos comentários alguma dúvida, alguma experiência que você teve em relação à cirurgia que te travou, ou uma recuperação que você achou fantástica, que talvez você queira que eu fale num outro vídeo, e compartilha com algum amigo, pessoa que esteja interessado nesse conteúdo.